De volta com o Sim Notícias. No último dia 17 de junho, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno a proposta de reforma política que cria uma janela de 30 dias para que o político possa mudar de partido sem perder o mandato. Essa janela será nos 30 dias seguintes à promulgação da PEC. A desfiliação não vai prejudicar o partido que perdeu o filiado quanto à distribuição de recursos do fundo partidário e ao acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Para a gente entender um pouquinho essa situação e para entender toda a conjuntura política que se forma aqui no município de Linhares, a gente já percebe essa movimentação partidária com vistas às eleições de 2016. Eu recebo aqui o professor Romeu Rocha, formado em administração e pós-graduado em gestão pública. Tudo bem, Romeu? Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, amigos da TV Sim. Romeu, em Linhares, nessa janela, nessa abertura, essa possibilidade de mudança de partido sem o risco de perder o mandato, há muita gente que pode se beneficiar disso, né? Com certeza. Essa janela vai não só para o município de Linhares, mas também para outros municípios, vai trazer uma grande vantagem ao político que tem cargo eletivo, porque ele podendo se mudar de partido sem perder o seu mandato, muitos mudarão de cadeira, porque os seus partidos às vezes já tirou o espaço que ele tinha para de repente colocar uma candidatura própria ou até mesmo lançar uma candidatura num cargo mais alto. Ou seja, quem se percebe assim na situação, ó, eu não tenho lugar para mim dentro desse partido, é hora de mudar, a hora é agora então. Exatamente. Então, o candidato que tem interesse em estar disputando a eleição em 2016, que não tem espaço no seu partido, um momento de troca seria exatamente com a aprovação dessa PEC. Pois é, bom, apesar de... Vamos falar aqui de Linhares, da nossa realidade, também dos municípios vizinhos, né, Soretama e Rio Bananal, os partidos já começam essa mobilização com vistas às eleições. Na última semana a gente conversou, inclusive, com um representante do PSDB de Soretama, já falando, né, de todo o trabalho que o PSDB pretende fazer por lá. Aqui em Linhares, o ex-deputado José Carlos Elias, ex-prefeito também, pelo jeito, claro, não vai poder disputar, ele está impedido, né, de disputar, mas parece que não quer deixar o PTB fora desse contexto aí, né, inclusive confirmou que fez o convite ao presidente da Câmara de Linhares, o Milton Colega, para integrar o quadro do PTB. Pelo jeito é um insight que o PTB não pretende ficar fora mesmo desse contexto. Na realidade, até pela história, né, do partido, o PTB é um partido grande, um partido que tem história inclusive no município, né, já teve várias vezes prefeitos, né, eleito pelo seu partido, ele não poderia realmente ficar de fora dessa disputa. Então, com certeza, o convite feito ao presidente da Câmara para a troca de partido, com certeza deve ser algo pleiteando já aí uma candidatura para a Prefeitura de Linhares. Agora, Romeu, o presidente da Câmara acabou de disputar uma eleição dentro do partido contra o Dr. Luciano Durão, acabou perdendo. Foi exatamente isso? Enfraqueceu a presença dele no PSDB ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Pode ter alguma ligação, Cláudio, pelo seguinte, quando você tem algum planejamento dentro do partido, você depende da executiva do partido. Então, quando você não tem a majoritária, se você não tem a maioria do partido, ele pode frustrar o seu projeto. Então, no caso do Milton Colega, se ele tem pleiteando algum cargo político, ele ficaria inviabilizado porque o próprio Luciano Durão já divulgou aí em alguns meios sociais que pretende lançar uma candidatura própria e há rumores que não seria o presidente da Câmara. Pois é. Bom, toda essa situação só vai mesmo se confirmar daqui a algum tempo. Bom, o presidente do PSDB já declarou aqui em entrevista que o partido, como você mesmo disse, se organiza para ter uma candidatura própria. Em 2012, o PSDB tentou isso, mas não deu certo, né? O que você acha que o PSDB precisa fazer para que não ocorra o mesmo problema já em 2016? Na realidade, a questão partidária de se confirmar uma candidatura, Cláudio, ela é muito complexa, ela tem várias variáveis, né? Não basta só querer, né? Não basta só querer, né? Então depende muito do apoio político, né? Depende muito das coligações partidárias, que é onde compõe-se o tempo de televisão para que o candidato tenha condições de expor as suas propostas, né, de forma clara e objetiva para os seus eleitores. E essas costuras políticas, né, elas são feitas exatamente nesses momentos, né? Então, a retirada do PSDB na eleição passada, 2014, foi exatamente uma retirada estratégica, né? Foi um recolhimento estratégico da sua candidatura para tentar o fortalecimento em 2016. Entendi. Romeu, uma situação assim controversa, né, diferente que para nós é do prefeito Nozinho Correia. Divulgou-se nos últimos dias que ele deixaria o PDT, né, para afiliar-se ao PTB.
O ex-prefeito José Carlos Elias negou que tenha feito o convite ao prefeito Nozinho Correia. O deputado Paulo Folleto, do PSB, também negou que tenha convidado o prefeito para o PSB. O ex-deputado Luiz Durão diz que, não fala publicamente, é claro, né, que tem algum mal-estar, alguma situação em relação ao prefeito Nozinho, e também não confirma se o prefeito será candidato à reeleição pelo PDT. Como é que fica uma situação complicada, né? É uma situação que, sem partido, ninguém disputa uma eleição. Então, na realidade, o atual prefeito, ele precisa ter, primeiro, a autorização do seu partido para disputar uma reeleição. No caso específico do PDT, como o atual prefeito ele não tem a sua maioria, né, da parte da diretoria do partido, pode ser que realmente, se esses rumores que correm por Linhares se confirmar uma ruptura, o prefeito possa não ser confirmado a reeleição. E aí ele teria que se aproveitar de uma janela e mudar essa chance para poder mudar de partido. Manter vivo o projeto de uma possível reeleição, Exatamente. né? Aliás, o próprio prefeito Nozinho Correia não comentou esse assunto, né? Já em relação ao deputado Guerino Zanon, que também já foi prefeito de Linhares, você acredita numa possível vitória na Justiça Eleitoral, por exemplo? Ele teve o problema das contas rejeitadas pela Câmara. É possível que ele consiga reverter isso aí e também ser candidato aqui a prefeito? Cláudio, essa é uma pergunta que está muito interessante. Muitas pessoas me perguntam na rua com relação à candidatura de Guerino Zanon. O fato das contas terem sido rejeitadas pela Câmara Municipal não significa impedimento imediato dele como candidato. Cabe ao juiz eleitoral, na proposição da sua candidatura, assim o negar. Entendi. Então, só saberemos se o atual prefeito terá um candidato de peso, no caso, que é o Guerino, para a próxima eleição, exatamente no pleito de 2016. Ou seja, só aguardar, é a Justiça Eleitoral quem vai... É a Justiça Eleitoral que vai determinar. Quem vai definir. Inclusive, tem só um detalhe interessante que aconteceu, inclusive, com o Zé Carlos. Às vezes você pode disputar uma eleição e acaba depois, no final, não levando por impedimento da própria Justiça. Isso ocorreu em 2014, Exatamente. na candidatura à Câmara Federal. Muito bem, o professor Romeu Rocha, como eu disse, é formado em administração, pós-graduado em gestão pública. A gente falava aqui antes da entrevista sobre a função do vereador, do parlamentar, né, dos deputados, né, do legislativo. E muito se confunde, às vezes, esse trabalho do vereador, né? O que faz exatamente um vereador? Qual é a função primordial do vereador no município, Romeu? Isso aí é muito interessante, que às vezes as pessoas acham que um vereador ele está ali para fazer campo de futebol, escola... mas, na realidade, a função do vereador é cobrar ao executivo as suas contas, ou seja, é monitorar e acompanhar as contas. Ele pode até propor ao prefeito alguma reclamação, alguma sugestão da comunidade, mas ele não tem o poder de proposição de execução orçamentária para o prefeito. Então, quando se vê um parlamentar, um vereador ou um deputado, a gente está falando do legislativo, do poder legislativo, questionando alguma coisa em relação às contas do prefeito, do governador, do próprio presidente, ele está dentro do papel dele? Com certeza. Esse é o único papel que ele deve exercer com primazia. Na realidade, ele tem que realmente cobrar, exigir, acompanhar, principalmente como são feitos gastos públicos, ou seja, porque o dinheiro público é uma coisa séria. Então, quando você deixa de ter uma merenda na escola, você deixa de ter algum benefício público, às vezes por causa de uma corrupção, alguma coisa. Então, a função do vereador é exatamente, ou do deputado estadual ou deputado federal, exatamente estar acompanhando de perto essa execução orçamentária aí das prefeituras. Tá joia. Antes também do nosso início da entrevista aqui, o professor Romeu fazia aqui uma retrospectiva, né, na história política de Linhares, só para a gente, já no final da nossa entrevista, Romeu, eu gostaria até que você repetisse a questão da alternância no poder aqui no Executivo de Linhares, né? Se a gente for analisar, dos anos 70 para cá, no final dos anos 70 para cá, nós tivemos apenas 3 grupos no comando do município, né? Sempre foi 3 grupos políticos, né? O grupo que era composto, né, por Nozinho e Luiz Durão, depois Zé Carlos Elias e depois Guerino Zanon. Então, na realidade, não houve alternância de poder. Houve, na realidade, uma troca dentro do próprio grupo. Essa quebra de alternância que a gente poderia imaginar que fosse agora a eleição do atual prefeito Nozinho Correia, na verdade não é alternância, na verdade ele já fazia parte do grupo. Já fazia parte do grupo do Luiz Durão, na época que já tinha sido prefeito. Na realidade, nós podemos agora, nessa eleição de 2016, assistir isso de perto, realmente a quebra, né, dessa alternância dos 3 poderes políticos hoje instalados em Linhares. E observando assim o cenário, é possível vislumbrar um nome que poderia surgir
né, no cenário que pudesse quebrar essa hegemonia, se a gente pode dizer assim? Vai depender muito da consciência do eleitor, né? Aparecerão com certeza muitos nomes, tá? Muitos nomes, se realmente tudo que está desenhado por acontecer vier a acontecer, muitos nomes irão surgir. E aí cabe ao eleitor ver o passado, né? Se ele for já eleito, né, tiver cargo eletivo, ver o passado dele. Se não tiver cargo eletivo, ver como que ele é como cidadão, como ser humano, como pai de família ou como mãe de família, para ver se realmente compensa você votar no seu político. Tá, joia. Quero agradecer muito aqui a presença do professor Romeu Rocha. Ele estará conosco em outras ocasiões, analisando o cenário político, que a cada dia tem um capítulo novo, né, Romeu? Com certeza. Cada dia um capítulo novo. Obrigado pela presença aqui, Eu que agradeço e obrigado a todos. Bom, gente, esta edição do Sim Notícias está terminando e, é claro, a gente pede que você nos ajude a fazer o nosso telejornal. O e-mail para mandar a sugestão de reportagem aparece aí no vídeo, pautalinhares@redesim.com. Acesse as nossas entrevistas e reportagens nas redes sociais. O endereço do Facebook está aí no vídeo. O nosso telefone de contato é o 3373-2000. Obrigado pela audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.